Bem-vindo a este vídeo sobre circuitos elétricos, equivalentes série e paralelo. Este é o primeiro de uma série de 5 vídeos. Nesta série, veremos os seguintes assuntos: a introdução, conversão RC paralelo para RC série, conversão RL série para RL paralelo, conversão RC série para RC paralelo, conversão RL paralelo para RL série. Estaremos trabalhando com circuitos RC e RL, nas configurações série e paralelo. Neste vídeo veremos o que tem na caixa, o problema e a frustração, impedâncias e admitâncias, equivalente série, considerações finais. O que tem na caixa, o problema e a frustração. Suponha que você tenha uma caixa com terminais A e A'. O que está ligado nos terminais A' dentro da caixa? Você não tem acesso, você não pode ver dentro da caixa. Como é que vai saber isso? Quais são as regras? A caixa contém uma imitância composta por 2 elementos, um resistivo e um reativo, ligada aos terminais A'. Você só pode usar uma única frequência de teste para determinar qual é a imitância. E ao final do teste, você deve dizer qual é a imitância conectada aos terminais A' da caixa. Esse então, nosso problema. Observe que nós temos a caixa com os terminais A'. Do lado esquerdo, nós temos uma fonte de tensão UT e uma corrente T. Conhecendo a tensão U de T e medindo a tensão de T, podemos relacionar e obter impedância. Isso fica mais fácil se nós trabalharmos da forma fasorial. Fasor Z, impedância, é igual à relação entre o fasor de tensão U e o fasor de corrente I, resultando em um número que tem um módulo e um ângulo. A parte resistiva é a parte real de Z, dada por módulo de Z, cosseno de θ. A reatância é a parte imaginária, dada por C vezes seno de θ. Então, a partir das medidas de U e TI, podemos obter a impedância. Você está vendo na figura um diagrama de reatâncias e resistências. O eixo horizontal em vermelho é resistência real. O eixo vertical apontando para cima, XL, das reatâncias indutivas. E o eixo XC apontando para baixo, das reatâncias capacitivas. Observe que nós temos 2 impedâncias. Z1, mostrado no módulo, e Z2, aí mostrado o respectivo módulo. Z1 é um triângulo retângulo, dado por parte resistiva, que é 40, e a parte reativa, 30. Raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, achamos 50. Então, dizemos que o módulo da impedância Z1 é 50 ohms. O ângulo é dado pelo arco tangente 30 sobre 40, 36,87 graus. Obtemos a parte resistiva, 40, como está na figura, e a parte reativa, 30. Podemos dizer, então, que a impedância Z1 é 40 mais J30 ohms. Observe o sinal positivo na parte imaginária. Z2 agora, triângulo retângulo, 20 ao quadrado mais 50 ao quadrado, tiramos a raiz quadrada, obtemos 53,85 ohms, módulo de Z2. O ângulo dado pelo arco tangente, 50 sobre 20, menos 68,19 graus, θ2, ângulo negativo, caracterizando uma reatância capacitiva. R2, 20, X2 menos 50, temos então que Z2 é 20 menos J, 50 ohms, uma reatância capacitiva. Módulo e ângulo de Z1, módulo e ângulo de Z2. Z1, θ1, parte real resistiva de Z1, parte imaginária reativa de Z1. Z1, 40 mais J, 30 ohms. Um resistor em série E com indutor. Já Z2, módulo, ângulo, parte real, parte imaginária. Z2 igual a 20 menos J, 50 ohms. Os valores da indutância e da capacitância vão depender da frequência de operação. Aí estão Z1 e Z2, na forma resistência em série com uma reatância. Vejamos um exemplo. Nós temos uma tensão conhecida, 12 volts, operando com 32 graus de fase relativa, a frequência angular 10 elevado a 7 radianos por segundo. Essa tensão conhecida é aplicada à impedância e resulta na corrente I1 de T, 4 mA com 10 a 7 de ômega e 92 graus. Queremos saber qual é a frequência angular de operação, a frequência de operação, o fasor da tensão, o fasor da corrente, o fasor da impedância e a impedância na configuração série. A frequência angular 2πf é 10 a 7 radianos por segundo. A frequência 10 a 7 sobre 2π, cerca de 1,59 MHz. O fasor da tensão, nós vamos agora usar uma vírgula, velhinha, 12 com ângulo de 32 graus.
E esquecemos da frequência, nós já sabemos qual é. O fasor da corrente, 4 mA com um ângulo de 92 graus. Sabemos que a impedância é a relação tensão-corrente, dividindo o módulo e operando com os ângulos, subtraindo, obtemos 3.000 com um ângulo de 60 graus. A parte real resistiva, 3.000 cosseno de menos 60, achamos 1,5 kΩ. A parte imaginária reativa, 3.000 vezes seno de menos 60, achamos menos 2.598 ohms. Negativo é capacitivo. A impedância série equivalente dada por 1.500 menos J, 2.598 ohms. Na frequência angular de 10 a 7 radianos por segundo, essa capacitância, cuja impedância ou reatância capacitiva de 2.598 ohms, equivale a um capacitor de 38,49 picofarads. O circuito equivalente mostrado então é um resistor de 1.500 ohms em série com um capacitor de 38,49 picofarads. Mas cuidado, esse circuito foi calculado especificamente na frequência de 1,59155 MHz. Para essa frequência é que nós obtivemos uma reatância capacitiva que resultou em um capacitor de 38,49 picofarads. Qualquer outra frequência nós obteríamos a mesma reatância capacitiva, mas um capacitor diferente. O resultado obtido, esse capacitor de 38,49 PF, só vale para essa frequência de 1,59155 MHz. Cuidado então. O que tem na caixa, como é que nós vamos descobrir? Nós vamos usar esse método. Aplicando uma tensão conhecida e vamos medir a corrente, obteremos a relação tensão-corrente, calcularemos a parte real, resistiva e a parte imaginária reativa dessa impedância. Vejamos o segundo exemplo. Nós agora temos uma tensão de 12 com um ângulo de 92 graus, mantivemos a frequência angular 10 a 7 radianos por segundo, a corrente agora 4 mA com um ângulo de 32 graus. Observe que os ângulos estão trocados em relação ao exercício anterior. Faremos agora as mesmas perguntas em relação à frequência angular, frequência de operação, fasor da tensão, fasor da corrente, o fasor da impedância e a impedância na configuração série, é muito importante. A frequência angular 10 a 7 radianos por segundo, a frequência é 1,59155 MHz, como já tínhamos calculado anteriormente. O fasor da tensão 12, ângulo 92, o fasor da corrente 4 vezes 10 a menos 3, 4 mA, ângulo 32 graus. A impedância, relação V' em linha, que dá 3.000, ângulo de mais 60 graus. Parte real 1,5K e a parte imaginária positiva de 2.598 ohms, nesse caso, indutiva. A impedância série equivalente vai ser então 1.500 mais J, 2.598 ohms, positivo. Em 10 a 7 radianos por segundo, a nossa indutância é 259,81 microhenry. O nosso circuito equivalente então é um resistor de 1.500 ohms em série E com um indutor de 259,81 microhenry. Cuidado, como nós já dissemos, só vale para a frequência específica que nós calculamos. E daí que nós achamos esse indutor. Qualquer outra frequência, teríamos uma reatância igual, 2,598 ohms, mas um indutor diferente. Esse indutor calculado só serve para uma e uma única frequência. Cuidado. Vamos ver o que tem na caixa então? Você agora conectou um VNA nos terminais A' e você escolheu a frequência de medida de 10 MHz. Os resultados foram: módulo da impedância 35,96 ohms e o θ, o ângulo, menos 70,5 graus. Ora, se você tem o módulo e tem θ, temos o seguinte diagrama de impedância. Aí está o módulo 35,96 e o nosso ângulo, menos 70,5 graus. Queremos calcular agora qual é a parte real resistiva e qual a parte imaginária reativa. Já sabemos que é capacitiva. A parte real, a resistiva, Z cosseno de θ, obtemos 12 ohms. Já na reatância, obtemos menos 33,9 ohms. Capacitivo. Em 10 MHz, essa reatância equivale a um capacitor de 469,5 picofarads. Então, você agora, todo pimpão, afirma com segurança. Nos terminais A' da caixa, está ligada uma impedância constituída por um resistor de 12 ohms em série E, com um capacitor de 470 picofarads, aproximadamente. Aí está o modelo que você terminou. Resistor de 12 ohms em série E, com um capacitor de 470 picofarads. Então a caixa é aberta. E para seu espanto, surpresa e desânimo, é isso que você encontra. Um circuito RC paralelo. Um resistor de 108 ohms em
paralelo com um capacitor de 418 picofarad. Como isso é possível? O que aconteceu? É o que nós vamos ver em seguida. Vamos agora falar sobre impedâncias e admitâncias. Será possível um resistor em série com capacitor gerar uma impedância que pode ser equivalente a um resistor em paralelo com o capacitor? Se isso acontecer, significa que ambos os circuitos série e paralelo apresentam a mesma impedância, a parte real imaginária, no estado estacionário, uma mesma frequência. Vejamos agora uma resposta DC e AC. Quando nós temos um circuito RC em paralelo, se nós estamos trabalhando com corrente contínua, depois que o capacitor se carregou, quando você coloca a tensão contínua nos terminais A e A', ele se comporta como um circuito aberto. Então, tudo que a fonte vê é RP. Então, quando a frequência é zero, corrente contínua, a impedância vista nos terminais A' é simplesmente RP. Se você agora começar a aumentar a frequência, uma frequência mais muito alta, o capacitor vai começar a se comportar como um curto-circuito. Observe, XC é 1/2πf, e nesse caso a impedância vista nos terminais A' é um curto. Já para a configuração série, quando aplicamos uma tensão contínua nos bornes A', o capacitor se comporta como um circuito aberto, logo é uma impedância aberta, infinita. Quando agora aplicamos uma frequência muito alta, o capacitor CS se comporta como um curto-circuito, e temos agora a impedância entre A', uma frequência muito alta, igual a resistência série RS. Aí está o modelo de um RC série, dado por RS menos J sobre 1 sobre ômega CS, que é a impedância equivalente série. Num circuito paralelo, nós vamos trabalhar com admitância, G mais JB. Estamos trabalhando com condutância e susceptância, 1 sobre RP mais J ômega CP. Observe que a susceptância é inverso da reatância, assim como a condutância é inverso da resistência. O nosso Z equivalente vai ser 1 sobre Y equivalente em paralelo. Impedância é o inverso da admitância. Quando trabalhamos com circuitos em série, é interessante trabalharmos com impedâncias, resistências e reatâncias. Quando trabalhamos com circuitos em paralelo, é interessante trabalharmos com admitância e condutâncias e susceptâncias. Impedância em ohms e admitância em símens. Se duas impedâncias são iguais, significa que as partes reais das duas impedâncias são iguais e as partes imaginárias das duas impedâncias são iguais. Se então Z é igual a 1 sobre Y, então o que nós vamos fazer? Vamos calcular 1 sobre Y e igualar as partes reais e imaginárias, respectivamente, de Z e 1 sobre Y, e obter um circuito série análogo de um circuito paralelo, ou vice-versa. Ou seja, o real do Z é o real do 1 sobre Y, e imaginário de Z é imaginário de 1 sobre Y. Considerações finais. O que nós vimos neste vídeo? Podemos rapidamente determinar as relações entre tensão e corrente em circuitos elétricos utilizando fasores. Das relações fasoriais entre tensão e corrente, podemos obter facilmente a impedância fasorial. Da impedância fasorial, é fácil obter-se os valores de resistência e reatância através do módulo e do ângulo. Parece possível ocorrer uma equivalência entre circuitos em série e em paralelo, dentro de certas limitações. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Será possível determinarmos um circuito RC série que seja equivalente a um circuito RC paralelo? Quais os limites? Que equações podemos usar? Quais as condições para que isso ocorra? Quais as limitações dessa conversão? Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.